como usar o poder da mente, isso aqui, ó, da minha e da sua mente, para ter resultados de 1 ano de estudos no teclado em apenas 3 meses. Tá? Hoje o tema vai ser um pouquinho diferente e vocês vão entender por que eu resolvi trazer esse tema. Uma coisa que eu já tenho que deixar bem clara mais uma vez, né? Eu falei no início que eu ensino tecladistas a tocarem na igreja com resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses. E é só quem quer tocar teclado na igreja ou quem já toca, tá? Se você tá aqui, o seu objetivo não é tocar na igreja, então essa live não é para você. Pessoal, é o seguinte, eu vou direto ao ponto. Eu queria começar aqui te fazendo uma pergunta, tá? Se você souber, me responde. Se você não souber, não tem problema não, mas se você souber, me responde. Primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: por que algumas pessoas sabem que precisam praticar atividade física, igual eu, por exemplo, pratico? Por que algumas pessoas sabem que precisam praticar atividade física, que faz bem para a saúde, e não praticam? Talvez você fale, Thiago, mas algumas pessoas têm limitações físicas. Não, estou falando de uma pessoa 100% saudável. Por que essas pessoas, mesmo sabendo que atividade física vai ser bom para elas, elas não praticam? Por que algumas pessoas sabem que precisam se alimentar melhor, se alimentar de alimentos naturais e mesmo assim não se alimentam? Você sabe me responder essa parada? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Por que algumas pessoas assistem vários e vários vídeos na internet e não evoluem como gostariam para tocar na igreja? E digo mais, por que algumas pessoas assistem vários vídeos e não colocam em prática o que aprendem? Você sabe me responder essa parada? Você já parou para pensar nisso? Por que algumas pessoas assistem vários vídeos na internet e mesmo assim não evoluem, não aplicam o que aprendem? Você não colocou em prática aquilo que você aprende no vídeo. Você vê um vídeo, você vê outro, vê outro, vê outro. Aí depois, quando dá na telha, você resolve praticar. Você já parou para pensar nisso? E você sabe que isso acontece. Se você se identificou com isso que eu falei aqui, escreve aí para mim. Eu já fiz isso. Escreve aí para mim. Eu já fiz isso. Por quê? Não só, talvez você tá fazendo isso, mas eu também já fiz isso, tá? Então, por isso que eu posso falar. Talvez você sabe que precisa se alimentar melhor, mas não se alimenta. Talvez você precisa praticar atividade física. E assim, eu não quero entrar nesses detalhes. A questão é, por que muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não faz? Teve gente que respondeu aí, pô, é porque as pessoas acham que não vão conseguir. Sim, isso é um dos motivos. Preguiça, falta de incentivo. Tem vários fatores aí que impedem a gente de fazer as coisas, mesmo sabendo que a gente precisa. A mente, a sua mente, o seu cérebro, pode ser a sua principal ferramenta para você conseguir tocar na igreja como você gostaria e ter resultados aí que levariam 1 ano dentro de 3 meses, ou seja, de uma forma muito mais rápida. A sua mente pode ser a sua principal ferramenta, mas a sua mente pode ser a sua principal trava. E hoje a gente vai entender como que a mente tem um poder absurdo de te fazer evoluir 1 ano em 3 meses no teclado, tá? Se você não sabe disso que eu tô falando, reforço mais uma vez. Eu tô aqui na internet porque a minha missão é fazer isso, ensinar tecladistas a tocar teclado da igreja com resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses, porque você não precisa gastar anos e mais anos, sua evolução tem que ser rápida, porque tem pessoas dependendo de você na igreja para que você faça a diferença, por isso sua evolução tem que ser rápida, tá? Então hoje eu vou te mostrar como que a sua mente pode ser, cara, seu principal aliado ou então sua principal trava. Você vai entender isso aqui hoje. Inclusive, você vai entender a importância da sua mente nesse processo de evolução e também você vai entender como que a gente começa a destravar a mente. Então, fica comigo aqui até o final. Se você tem compromisso com o teclado, você quer ter resultados de 1 ano de estudos em 3 meses? Talvez você fale, Thiago, mas isso aí parece que é bom demais para ser verdade. Estou perguntando se você quer. Depois eu te mostro algumas pessoas aqui que conseguiram esses resultados. Estou perguntando se você quer. Se você quer, então fica comigo até o final que o pau vai quebrar. E eu quero te dar alguns passos aqui para que você consiga entender como que você pode usar a mente de uma forma boa para evoluir 1 ano em 3 meses, mas também como que a sua mente pode ser perigosa nesse processo. Mas, Thiago, por que você está falando de mente?
É o seguinte, tudo que a gente vai fazer depende primeiro daquilo que você está pensando. Pô, você primeiro pensa e depois faz. Geralmente não é assim? Tem gente que age sem pensar, mas na verdade não é que ela age sem pensar, é porque ela pensa rápido e já faz. Mas sempre, tudo que a gente faz passa por aqui. Então, pô, cara, você fala, pô, meu sonho é tocar teclado na igreja. Primeiro você pensou, depois de repente você vai tomar uma ação para você realizar esse sonho. Pô, tá na hora de dormir, por exemplo. Você primeiro pensa e depois você vai dormir. Então tudo passa pelo seu pensamento. Por isso que é importante a gente trabalhar isso aqui. E eu descobri isso na marra, tá? Depois eu vou te contar um pouquinho melhor. Se você se deixa levar pela zona de conforto, se você acha que não consegue, tudo isso aí vai consumir na sua mente, você vai ficando frustrado, aí deixa o teclado de lado. E eu não quero que você seja assim, porque você tem um baita potencial aí dentro de você e eu quero te ajudar a destravar esse potencial para você fazer o melhor na igreja em tempo recorde, tá? É possível você tocar sem cifra, tocar de ouvido, criar arranjos, dedilhados e tudo mais dentro de 3 meses. Mas você precisa usar isso, a mente. Muita gente acha que é só seguir teoria e prática, teoria e prática. E eu te falo, não é. Você precisa de um terceiro fator e esse fator é a mente. Qual que é o primeiro passo que você tem que dar aqui comigo hoje? Primeiro ponto que você tem que entender. Você tem que entender qual que é o seu propósito. E eu quero que você responda aqui para você nunca mais esquecer isso. Para que você toca teclado na igreja? Ou, se você não toca, para que você quer tocar na igreja? Essa é uma pergunta que pode ter várias respostas diferentes, dependendo de cada pessoa que está assistindo esse vídeo aqui. Qual que é o seu propósito? Esse é o primeiro ponto. A gente sabe que precisa fazer uma coisa, mas não faz por quê? Porque falta incentivo. E é aí que eu quero chegar. Se você tem um propósito firme, se você tem um motivo forte que vai te mover para tocar teclado, você não vai parar nunca. Se você não parar, você tende a evoluir mais rápido. E se você não para, se você consegue ter um motivo forte, cara, as chances de você ter resultados de 1 ano dentro de 3 meses são altíssimas, tá? Então a gente começa pelo propósito, o motivo pelo qual a gente faz as coisas. Pô, talvez a pessoa que tem dificuldade, sei lá, de se alimentar saudável, talvez ela não se alimente saudável porque ela não tem um motivo forte. Pô, talvez o motivo dela é a aparência, ela quer se apresentar melhor, não tem problema, mas ela precisa ter um motivo forte. Se for só por fazer, vai parar no meio do caminho. Se você está estudando teclado e você não tem um motivo forte, se você não tem um propósito forte para você praticar o teclado, cara, você vai parar no meio do caminho. Você pode estar empolgadaço, mas depois você vai parar. E essa empolgação, eu vou ser realista com você, essa empolgação, ela acaba. Geralmente a empolgação é só no início. Depois você vai muito mais pela disciplina do que pela empolgação. Mas como que você consegue ter disciplina? Sabendo qual que é o seu propósito. Quando você pratica, por exemplo, todos os dias, nem que seja pouco tempo, mas todos os dias, é sinal de que você tenha disciplina e você evolui a cada dia. Você evoluindo todos os dias, chega no fim de 1 mês, chega no fim de 2 meses, no fim de 3 meses, cara, você já tem resultados absurdos. E tudo começa onde? No propósito. O segundo ponto, que aqui é o principal, tá? O segundo ponto, presta atenção nisso aqui. O segundo ponto, pra gente entender que o poder da mente e como que a mente vai te ajudar a ter resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses é o seguinte. Para que você trabalhe a sua mente para ter esses resultados que eu estou te falando, você precisa quebrar crenças limitantes. Você faz aquilo que você acredita, certo? Você vai fazer alguma coisa que você não acredita? Se alguém falar pra você, ô fulano, faz um buraco aí de 10 metros de profundidade, que lá no fim vai ter ouro. Se você acreditar realmente que vai ter ouro lá, não importa o seu esforço, você vai escavar, tô certo? Imagina, pô, você vai ter ali 10 milhões em barras de ouro aí, ó. É só você escavar 10 metros. Se você tem essa certeza, você vai escavar. Agora, se você fica com dúvida, se você acha que não é verdade, você acha que é mentira, fala, não vou escavar aqui não, porque eu vou chegar lá, vou perder meu tempo, não vai ter ouro, é nada. Você não faz. Então, tudo que você faz depende daquilo que você acredita. E você precisa quebrar algumas crenças que te limitam de ter esses resultados que eu tô te falando. Se você não acreditar que ter resultados de 1 ano de estudos dentro de 3 meses é possível, você vai, cara, ignorar tudo que eu tô te falando. E eu reconheço que por mais que você queira ter esses resultados, talvez você fica pensando, pô, Thiago, eu não consigo, isso aí é só pra quem é mais novo, né? Eu já tô velho pra isso, esse trem de tocar teclado e evoluir rápido, não, esse trem não dá certo, não, eu não tenho tempo, meu dia é corrido demais e não sei o que, minha idade, cara, pô, tem gente que tem 30 anos que tá se achando velho, e eu tenho alunos de 60, 70 anos que estão arregaçando. Pô, Thiago, mas como é possível? Será que é possível mesmo eu ter esses resultados aí mesmo
mesmo com a minha idade, eu quero te provar aqui, pra você entender que o que eu tô te falando não é, ó, algo tirado debaixo do braço. Eu vou te mostrar rapidinho, talvez você já até tenha visto essa minha aluna em algum outro momento, mas eu quero te mostrar que não importa a sua idade, você precisa quebrar essa crença limitante aqui, de que a melhor idade que você tem é que você tá agora. Olá, meu nome é Rila, eu tenho 63 anos e sempre tive vontade de aprender teclado. Até já tocava um pouco, mas sem técnica, de uma maneira básica, bem simples, mas é sempre com aquele sonho. Mas o tempo passando, né, aquele sonho cada vez mais longe. Mas eu encontrei na internet, sem querer, um curso na Mentoria Raiz. Ele dizia assim, são 1 ano em 3 meses. Aí eu, poxa, 1 ano em 3 meses? Achei aquilo, fiquei meio desconfiada, mas quando eu escutei o professor Tiago Macedo falando, aquilo me inspirou confiança, ele passou muita seriedade, muita confiança, e eu resolvi encarar, né? Apesar da minha idade, vamos lá, não me arrependi. Ele vai na prática mesmo, nós aprendemos na prática, e isso é muito bom, porque a gente deu resultado logo. Você viu aí? Que massa! E às vezes você fica pensando, pô, Thiago, mas é porque a Rila tem o dom. Não, você viu, pô? Ela tocava toda travada, ela já inclusive tentou tocar outras vezes, mas ficava presa no básico. E sabe o que foi o primeiro start para ela conseguir esses resultados que você viu aí? Foi acreditar, então foi quebrar a crença limitante. Imagina se ela ficasse pensando, ah, mas eu já tô velha para isso, não adianta mais não. O negócio agora é viver minha vida de qualquer jeito, e é isso mesmo, tá tudo certo. Imagina se ela tivesse esse pensamento, ela não ia alcançar esses resultados que você viu. Você curtiu a Rila? Você gostou do som dela? Então clica nesse joinha aí, tá? E talvez mesmo vendo esse vídeo, você ainda fala, pô, Thiago, mas a Rila é diferente, né? A Rila tem um dom, a Rila tem um dom. Pra mim o teclado é difícil demais. Talvez você já está tentando um tempão e você não consegue tocar sem cifra ainda, você não consegue criar esses dedilhados, você não consegue tocar ainda com muita segurança e tudo mais. E eu quero te apresentar mais um aluno meu, que é o Samuel. E eu não vou falar muita coisa não, deixa ele falar aí, porque eu quero te mostrar que eu sou uma pessoa comum, que eu não tinha o dom, e esses alunos também que eu estou te mostrando também não tinha nada disso, de dom de nada. Eles simplesmente usaram o poder da mente e conseguiram resultados que em 1 ano ou até mais eles não conseguiram em outros métodos. Dá uma ligada aí no Samuel, tá? Presta atenção, fica aqui comigo. Eu já tocava 2 anos e meio e tudo que eu fazia, tudo que eu sabia fazer no teclado era marcar. Não fazia arranjo, não tinha criação nenhuma, não tinha imaginação nenhuma. Eu era totalmente travado. Eu fazia algumas introduções, mas copiando. Eu pegava vídeos no YouTube e copiava as introduções para poder aplicar no teclado. E isso não me ajudava, porque eu estava, como o Thiago diz, eu estava me tornando um robô. O resultado do Samuel hoje, apenas 3 meses depois de conhecer o método, que você também vai ter oportunidade de conhecer, foi conseguir tocar de ouvido, desprender das cifras, desenvolver arranjos e principalmente, hoje ele consegue tocar com segurança, entendendo exatamente o que está fazendo, sem precisar ficar copiando ninguém. Saca só o vídeo dele aí. Quando que o Samuel poderia imaginar que ele conseguiria ter esses resultados? Ele simplesmente acreditou nele, por isso ele destravou. E eu tô falando isso aqui porque realmente, se você não destravar isso aqui, cara, pode continuar aí procurando conteúdo no YouTube, você não vai conseguir aplicar, você não vai conseguir evoluir, tá?
E se você tá ansioso, pô, Thiago, cadê a prática? Cadê isso? Cadê aquilo? Ó, fica à vontade para sair, tá? Eu tô te mostrando isso aqui primeiro. Depois eu vou te mostrar aqui, ó, a aplicação prática de tudo que eu tô te falando. Mas primeiro, destrava isso aqui, tá? Eu tô cansado, eu já trabalhei com mais de 600 alunos, eu tô cansado de ver um tanto de gente que começa afobado, querendo um monte de coisa e já quer chegar e tocar de ouvido. Cara, não é assim que funciona. Se você pegar na ordem certa, estudar teclado na ordem certa, praticar do jeito certo, você evolui muito mais rápido. Às vezes, inclusive, não consegue tocar do jeito que você quer porque você fica afobado, né? Você acredita que as coisas são da noite pro dia. Eu ensino as pessoas a terem resultados de 1 ano em 3 meses, não é 1 ano em 1 dia. Então, continua aqui comigo. Quando você vai tocar um instrumento, não necessariamente você precisa amar, não. Você precisa primeiro ter firme o propósito. Amar é uma decisão. Às vezes a pessoa ama, mas às vezes a pessoa vai procurar aprender a tocar teclado porque a igreja dela não tem tecladista. Não é porque ela ama o instrumento. Às vezes é porque a igreja dela não tem tecladista, então ela quer fazer o melhor na igreja dela. Entende que o propósito é muito mais forte do que o amor dela pelo instrumento? Depois ela, com certeza, não tem como você não amar esse instrumento. Mas o início de tudo depende do propósito. Por isso que eu fiz o exercício aqui com vocês, que eu pedi para vocês colocarem qual o motivo de vocês estarem tocando teclado na igreja ou querendo tocar teclado na igreja. A última crença limitante que a gente tem que quebrar aqui, então, ó, você já entendeu, cara, que não depende de idade, você já entendeu que não depende de dom. E a outra crença limitante que eu quero quebrar aqui é o seguinte: talvez em algum momento você pensou em adquirir um curso na internet, talvez em algum momento você pensou em fazer aulas presenciais, algum tipo de treinamento. E você sabe que quando você tem um curso, por exemplo, você tem um passo a passo direcionado e fica muito mais fácil você evoluir. Isso aí é óbvio, né? Mas talvez você pensa, pô, Thiago, mas eu não tenho nem tempo e eu também não tenho dinheiro para ficar investindo em curso. Ah, investir em curso é caro demais. E assim, eu te falo, quando você puder, investe num curso. Mas quando você puder, investe num treinamento. Porque primeiro, você só dá valor àquilo que você paga. Começando por aí, você só dá valor àquilo que você paga. E outra coisa, quando você investe num curso, como eu te disse, você tem um passo a passo, você tem um suporte, você tem alguém à sua disposição, então fica mais fácil. Mas às vezes você ainda fica pensando, pô, Thiago, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Na verdade, isso aí, falta de tempo, falta de dinheiro, na verdade é só uma falta de prioridade. E essa é a última crença limitante que eu quero quebrar com você aqui, para que a gente consiga ter a nossa mente livre para aplicar o que eu tenho para te passar aqui hoje. E você entender como que a mente é poderosa para te fazer evoluir mais rápido no teclado. Dá uma conferida aí na Suelen. Suelen é uma aluna minha que ela trabalha aí com plantões médicos, direto tá aí entre uma cidade e outra fazendo plantão, uma doideira. E isso não impediu ela de ter resultados de 1 ano em 3 meses. Eu tô indo pra igreja porque eu tenho 2 ensaios. Eu tenho ensaio agora às 20 com uma banda e tenho ensaio às 21 com outra banda. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês, porque através da vida de vocês, vocês estão mudando a nossa história. E isso tem sido gratificante, sabe? Tanto pra minha vida quanto pros componentes da banda que eu participo, das bandas que eu participo na igreja. O dia que eu conversei contigo, eu não tinha dinheiro para poder pagar o curso, mas eu coloquei um passo de fé, sabe? Para poder sair da mesma sonoridade, do mesmice, de sair das cifras, que hoje eu consigo tocar sem cifras. Às vezes eu faço viagem com paciente, às vezes eu fico 10 horas viajando na estrada, fora o tempo que eu fico com o paciente no hospital, e aí eu chego em casa de madrugada e aí eu já tenho que levantar às 6:30 da manhã e eu emendo um dia no outro, sabe? Mas eu dou glória a Deus assim, porque Ele que me mantém de pé, Ele que tem dado a mentoria raiz para mim de presente, porque eu sei que eu aprendi muita coisa com vocês. Eu não tenho palavras assim, sabe? Show de bola. Até chego me emocionar. Eu sou muito chorona. Tudo que eu tenho me esforçado, sabe, para chegar até aqui, Deus recompensa. Eu vejo o Senhor te segurando.
como um pai segura uma filha. Erga suas mãos onde você está, igreja. Você viu aí que massa, cara? Toda vez que eu vejo o vídeo da Suelen, cara, eu arrepio. Porque foi uma história de superação mesmo. Aí eu te pergunto, tem preço uma parada dessa? Tem preço você saber que você tá usando o teclado para fazer diferença na vida das pessoas? A Suelen já tocava há mais de 10 anos. Ela não falou nesse vídeo, mas em uma entrevista completa que eu fiz com ela lá no meu Instagram, ela falou. E outra coisa, sabe o que é massa? Que a Suelen não tocava sem cifra. Você viu aí, ela tocando com liberdade, fechando o olho e tal, só recebendo, né? Ela não tocava sem cifra. O marido dela, inclusive, ela contou pra mim, um dia chegou lá no quarto, lá abriu a porta e falou pra ela, Suelen, você tá tocando sem cifra. Tipo assim, ficou surpreso. Então, olha que massa. E ela simplesmente deu um passo de fé e acreditou. Cara, não importa se meu dia é corrido, não importa a minha idade, não importa o meu tempo, não importa inclusive se eu não tenho dinheiro agora, eu vou fazer o que precisa ser feito porque tem pessoas que dependem de mim na igreja. E se eu posso ter resultados que levariam anos de estudo dentro de 3 meses, por que eu não vou fazer? E eu tô te convidando para trabalhar com a mente para que você também consiga ter esses resultados. Você quer também ter esses resultados? Igual eu te mostrei, pô, da Hilá, do Samuel, da Sueli? Escreve aí, eu quero. Para você ter esses resultados, hoje eu vou te dar 2 dicas que na verdade são algumas perguntas, tá? Para você já começar a destravar sua mente aí. Mas antes, a gente precisa de um terceiro ponto aqui, que é o seguinte. Primeiro ponto você já entendeu, você precisa de um propósito. Se você não tem um motivo forte pelo qual você faz as coisas, você vai ser qualquer um. Você vai ser igual a casa de palha, que bateu um ventinho e já tá saindo, né? Bateu a primeira dificuldade, você já tá parando, tá? Eu não quero casa de palha aqui, eu quero casa firmada na rocha. Então, primeira coisa, entender o propósito. Segundo, quebrar as crenças limitantes. Se nem você acredita que é possível, se você não acredita em você, você fica colocando barreira da sua idade, você acha que é dom, você acha que eu tenho dom, você acha que essas pessoas têm dom, ou então você acha que é o tempo que você não tem, não adianta, tá? Não adianta. Pode assistir vídeo à vontade aí que não vai resolver o seu problema, você vai continuar perdendo tempo, tá? E a terceira coisa que eu vejo muita gente errando, e isso te impede de evoluir, é ficar se comparando, ficar só imaginando e nunca fazer. É o excesso de informação que você fica absorvendo e você fica só se comparando. Talvez você fica pensando, pô, queria tocar igual fulano, pô, queria tocar igual o Thiago, pô, o Thiago toca melhor que eu nunca vou chegar no nível dele. Talvez você fica pensando assim com outras pessoas. Para de se comparar. Uma coisa que eu falo é o seguinte, você nunca vai tocar igual eu. Vai, Thiago, como assim? Você tá me desanimando, eu nunca vou tocar. Na verdade, eu tô te animando. Por quê? Quando você entende que você não vai tocar igual a mim e você não precisa tocar igual a mim, cara, você fica leve, sem cobrança nenhuma. A única coisa que você precisa saber é que você precisa ser 1% melhor a cada dia. É só isso que você precisa fazer. Melhor que quem? Melhor que você mesmo. É só isso. Para de se comparar com os outros, para de querer tocar igual os outros. Você pode querer tocar com a liberdade que eu tenho, com a segurança que eu tenho, e eu ensino isso, mas não tocar igual a mim. Não vai resolver seu problema, você ficar querendo se comparar a mim. Você sempre vai ver um abismo de distância e vai achar que nunca consegue. Cara, você tem uma identidade, eu sempre falo isso, você tem uma identidade única, você tem um RG único, você tem um CPF único, pra que seu som tem que ser igual ao meu? Pô, se eu toco assim, é bonito, mas talvez você pode tocar assim, e tá bonito também. Essa é a ideia da parada. Então você precisa parar de imaginar, parar de se comparar e começar a fazer. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes na sua mente você cria situações na sua mente antes mesmo delas acontecerem. Às vezes, por exemplo, você que toca com cifra ainda, talvez já passou pela sua cabeça, pô, queria tocar sem cifra, mas se eu tirar a cifra, vai chegar na hora eu vou errar, vai dar branco,
eu não vou conseguir tocar a música até o final. Você começa a criar um monte de coisa que nem aconteceu. Ou então você fala, pô, eu quero improvisar na igreja, eu quero fazer os arranjos e tudo mais, mas pô, e se eu der uma nota errada? E se eu errar? E se as pessoas olharem torto pra mim? E se eu passar vergonha lá na frente? Com certeza já passou isso pela sua cabeça em algum momento, igual já passou na minha cabeça. Isso são situações que você cria na sua mente antes delas acontecerem. E se você vai tocar na igreja acreditando que você vai testar algo novo, mas que você vai errar, você não vai nem testar. Ou seja, para que você está praticando? Então, se você fica se comparando, você fica criando situações na sua mente, cara, você não vai ter esses resultados de 1 ano em 3 meses. Não vai. Por isso que eu tô falando tanto de você trabalhar aqui a sua mente. Pô, quando você entende que você pode errar, quando você entende que você está na igreja, não é para agradar as pessoas, você tem que preocupar sim com as pessoas, porque se não fosse assim, Deus não tinha criado a gente. A gente precisa se relacionar com as pessoas, mas antes de tudo, você está lá na igreja só para ser um canal de Deus, para receber a mensagem e transmitir. Então, você precisa entender isso. Você não está lá para agradar fulano, você está lá para transmitir a mensagem. E cara, se deu vontade de testar uma parada na hora, testa. Se deu, pô, você tá tocando aqui o basicão aqui, ó. Ó. Eu quero viver algo novo. Peguei um tom ruim demais aqui. Vamos lá de novo, ó. Eu quero viver algo. Você tá tocando o basicão. Aí você tá assim, pô, tá muito básico, queria fazer um negócio diferente. Faz. Pô, Thiago, mas pra você é fácil, você já sabe fazer? Não, na verdade eu já errei tanto que hoje eu sei a maneira certa. Como que você vai saber a maneira certa também? Pegando o direcionamento, é claro, mas também errando. Quando você erra, você fala, opa, essa nota aqui deu errada, então na próxima vez não vou usar. Então, você não precisa ficar criando situações na sua cabeça e desesperar. Ah, e se der branco? E se der errado? E se as pessoas me verem errando? Não tem problema, tá? Destrava, fica leve. E aí sim, você vai poder absorver os conteúdos que você aprende, aplicar. Quanto antes você aplicar, sem ficar preocupado com o que os outros vão pensar, mais rápido você vai evoluindo, mais rápido você consegue fazer o melhor na sua igreja. Você fazendo o melhor na sua igreja, as pessoas vão ser impactadas. As pessoas sendo impactadas, você vai cumprir o propósito que Deus colocou na minha e na sua vida. Você entendeu tudo que eu falei até agora? Se você entendeu, coloca aqui. Eu entendi. Porque agora eu vou te passar como que você pode usar a sua mente agora para pensar melhor na hora de tocar e transformar o seu som na prática. Só que primeiro você precisava entender tudo que eu passei antes. Então, ó, eu sei que muita gente tem um sonho, por exemplo, de tocar sem cifra. Para de pensar, ah, mas e se eu tirar a cifra vai dar ruim na igreja? Para de criar esse tipo de situação, tá? Você entendeu como que a sua mente tem um poder de te influenciar nos seus resultados? Eu trabalho muito isso com os alunos dentro da mentoria Raiz. Cara, eu já tive gente querendo desistir no meio do treinamento, porque estava com dificuldade. Foi só destravar isso aqui para a pessoa chegar no fim do treinamento. Simples, tá? Então, resumindo, com o poder da mente você consegue ter resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses, quebrando as crenças limitantes, parando de se comparar, tendo um propósito bem definido e pensando melhor na hora de tocar para transformar o seu som, né? Então, eu imagino que você já está doido para chegar na parte prática. Você está doido para chegar na parte prática. E agora que a gente vai entrar nessa parada, tá? Por quê? A gente não só usa a mente para destravar essas questões, não, mas a gente usa a mente na hora de tocar. E a gente usando a mente da forma certa na hora de tocar, a gente consegue transformar o nosso som de forma rápida. Só é possível você ter essa evolução que eu prometo de 1 ano em 3 meses, trabalhando a mente. Se você já conseguiu destravar essas outras questões na sua mente que eu te passei, a única coisa que te falta agora é o conhecimento necessário para você criar dedilhados da forma certa. Talvez nem seja o momento de você dedilhar ainda, a gente tem que saber isso aí também. Mas com certeza agora é só a falta do direcionamento. Eu vou te passar aqui agora 2 dicas para você transformar o seu som. Na verdade não são 2 dicas, na verdade são 2 perguntas. São 2 perguntas que eu me fiz durante o processo de evolução, durante as minhas práticas, que abriram a minha mente e me ajudaram a ter resultados que
Em 5 anos de aulas presenciais eu não consegui. Eu não esqueço dessas 2 perguntas e por isso eu vou compartilhar com você. 2 perguntas poderosíssimas. Se você não sabe, eu estudei em aulas presenciais aí durante 5 anos. E mesmo depois de 5 anos eu não conseguia criar os meus próprios arranjos nem tocar sensível. Teve um momento que eu consegui destravar tudo isso e é justamente o que eu fiz que eu ensino aos meus alunos. Mas nesse processo meu de evolução, pessoal, 2 perguntas eu me fiz. Basicamente é o seguinte, eu vou mudar a câmera aqui. Ó. Eu sempre tocava as músicas, né? Inclusive eu tô passando até uma música para os alunos lá na mentoria, que é a música O Que Tu Agora Fez Comigo. Aquela música assim. Eu me rasgo por inteiro. Quem conhece essa música? Faço tudo, mas vem novamente. Tô passando essa música pra galera. E quando eu tava treinando as músicas, tava praticando e tudo mais, eu ficava me perguntando. Cara, não me pergunte de onde que surgiu essas perguntas. Mas num certo momento eu comecei a me questionar. Pô, porque eu sempre fui muito observador, sabe? Eu sempre fui muito observador e ficava reparando na mão dos tecladistas. Eu vi que eles abriam muito a mão e tal. E eu ficava me perguntando, pô, o tecladista usa lá todos os dedos na mão direita. E eu? Tô usando aqui só 3 dedos? E eu ficava me fazendo algumas perguntas. E 2 perguntas me marcaram. A primeira pergunta que eu me fiz, e eu quero que você se faça o tempo todo, é o seguinte. Eu posso repetir alguma nota no acorde? Olha como que o poder da mente te influencia para você tocar na igreja com resultados muito mais rápidos. Eu posso repetir alguma nota no acorde? Tiago, como que esse tipo de pergunta me ajuda a ter esses resultados de 1 ano em 3 meses? Às vezes é uma pergunta para você destravar. Talvez você nunca se fez essa pergunta. E hoje eu tô te fazendo essa pergunta para você entender outras possibilidades que você tem na hora de tocar. E aí você vai ver como que uma simples pergunta pode te levar a um resultado extraordinário no teclado. Como que você pode criar arranjos com mais qualidade. Como que você pode tocar com um som mais bonito simplesmente se fazendo uma pergunta. Então, ó, eu tô aqui, vamos supor, os acordes dessa música são Si bemol, Sol menor, Lá menor e Ré menor nessa primeira parte, tá? Então fica basicamente assim. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Fica basicamente assim, beleza? E aqui o que acontece? Eu tô aqui, ó, no Si bemol. Como eu sempre fui muito observador, eu sempre reparei que os tecladistas preenchiam bem as músicas, usavam todos os dedos. E aqui eu ficava me perguntando, pô, e se eu usar se eu repetir uma nota do acorde? Toda música você pode fazer essa pergunta. E se eu repetir uma nota do acorde, será que eu posso? Eu ia e testava. Quando der umas doideiras assim na sua cabeça, quando você tiver alguma dúvida assim, já testa. Pô, vamos pegar aqui. Vou repetir o Si bemol. Olha só. Olha como o acorde já ficou mais preenchido, tudo por conta de uma simples pergunta. Ou então não. E se eu repetir o Fá? Eu posso colocar o Fá aqui atrás, aqui, ó. Olha como o acorde fica mais cheio, ó. Sem o Fá, com o Fá. Ó. Consegue perceber? Ah, Thiago, mas o detalhe é pequeno, mas são os pequenos detalhes somados que vão fazer você ter um som mais bonito para você impactar as pessoas lá na sua igreja. Agora, a segunda pergunta que eu até anotei aqui, que eu me fiz também, e isso me ajudou demais. Inclusive, foi por conta dessas perguntas que eu consegui ter resultados de 1 ano em 3 meses. Se eu não me questionasse, se eu não fizesse perguntas, com certeza eu estaria num nível bem abaixo do que eu tô hoje. Segunda pergunta é, será que se eu usar todos os dias na mão direita fica bom? Essa foi uma pergunta que eu me fiz. Como assim? Saca só, vem comigo na prática aqui. Antes eu tocava as músicas básicas, né? Aqui, ó. Só com 3 dedos, ó. Se eu usar todos os dedos da mão direita, será que fica bom? Você pode se perguntar isso. Toda música que você vai tocar, se pergunta, eu posso repetir uma nota do acorde aqui? Você pode, tá? Então faz isso. Depois você se pergunta, e se eu usar todos os dedos da mão direita, será que fica bom? Vamos testar? E aí vai um macete. Mesmo que você seja iniciante, mesmo que você
não entenda de escala, mesmo que você não tenha muito domínio no teclado, você consegue aplicar essa parada aqui, tá? Vem comigo. Pensa aqui, ó. Eu tô aqui no si bemol. Você consegue enxergar? As notas do si bemol são si bemol, ré e fá, beleza? Aí, qual que é a pergunta? E se eu usar todos os dedos da mão direita, será que fica bom? Beleza, vamos testar. Mas a outra pergunta pode vir, que é o seguinte: quais teclas que eu vou encaixar esses outros dedos? Eu tenho 2 dedos sobrando aqui, ó, tá? Tem 2 dedos sobrando aqui. Quais teclas que eu vou encaixar? Aí é só você pensar comigo o seguinte: eu já tenho aqui essa posição, tá? O indicador, quais notas que eu alcanço com o indicador? Eu alcanço Si, eu alcanço Dó e eu alcanço Dó sustenido aqui. Você consegue perceber isso? Tá, ó. Você consegue enxergar isso? Então, você vai testar o indicador em todas as notas que ele alcança e vai ver qual que fica melhor pela sonoridade. Quando você entende da teoria, quando você tem um direcionamento, quando você sabe, por exemplo, de escala, sabe alguma coisa por trás, você já sabe de cara quais notas que funcionam. Mas quando você estiver treinando em casa, você pode fazer esse teste. Então vamos lá, vamos testar com o Si, por exemplo. Ó, você achou que ficou legal? Eu achei que ficou estranho. Então vamos testar outro, vamos testar o Dó. Opa, o Dó já ficou bacana, olha aqui. Eu me rasgo. Ó, isso aqui é um Dó com nona, tá? Quando você conhece da teoria, você já vai de cara. Mas se você não conhece da teoria, não sabe formar tétrades nem nada disso, você pode seguir essa dicasinha aqui de início, tá? Então o Dó ficou legal. Mas e o Dó sustenido? Vamos ver se ficou bom? Ficou meio estranho, então o Dó ficou legal. Vocês acharam que o Dó também ficou legal aqui? Show! E eu curti. Só que agora tá sobrando um outro dedo aqui, ó. Que é esse aqui, ó. E aí vamos testar ele. Quais notas que eu alcanço com esse dedo anelar aqui, tá? Eu alcanço o Ré sustenido e eu alcanço o Mi. Vamos testar com o Ré sustenido. Não ficou muito legal, não. Vamos testar o Mi. Não ficou muito legal também não. Ué, Thiago, só teve essas 2 teclas. Aí você vai e começa a se perguntar. As perguntas abrem um grande mundo de possibilidade. Quanto mais perguntas você fizer, mais rápido você vai conseguir destravar no teclado. Então aqui, ó, as teclas que eu podia alcançar com esse dedo aqui, ó, já foram. Mas aí você pensa, pô, e se eu trocar aqui o mindinho no Fá por esse dedo? Aí sobra o mindinho para fazer outras teclas. Aí você vai e pode testar, ó, o Sol. O Sol ficou legal, achei que ficou massa. Ficou meio difícil para fazer aqui, confesso, mas deu uma sonoridade interessante. Vamos testar o Sol sustenido? O Sol sustenido não gostei não, vamos testar o Lá? Ó, o Lá ficou bacana, hein? Ó. Só que aqui ficou muito difícil para eu fazer. Aí o que você faz? Usa aquela ideia lá da mão esquerda. Opa, em vez de eu usar o polegar aqui, eu vou pegar o polegar da mão esquerda. Ó. Troquei aqui o polegar, tá vendo? Ó? Troquei. Agora eu vou remanejar os dedos. Ó. Eu fiz a mesma quantidade de notas, só que agora sobrou mais um dedo. O que eu posso fazer? Eu posso remanejar os dedos aqui pegar uma outra tecla aqui ainda. É isso aqui que os tecladistas profissionais fazem, cara. Trabalham com a mente. E você precisa destravar essa mente o quanto antes para você ter resultados que em anos de estudos, em qualquer outro método convencional, você não conseguiria. Você consegue entender quanto que a sua mente é poderosa para te fazer ter resultados absurdos em 3 meses? Thiago, que acorde que é esse que você está fazendo? Cara, se você me perguntar rápido, eu nem sei. Eu só sei que eu usei a minha mente e eu consegui chegar num acorde desse aqui bonito. Eu me rasgo. Olha que acorde sofisticado, você curtiu? Agora, usando a minha capacidade aqui, eu consigo saber. Opa, isso aqui foi um Si bemol com nona e sétima maior. E aí eu dobrei a nona aqui, que foi o Dó. Eu me rasgo. E a mesma coisa você pode fazer no Sol menor, por exemplo. Olha aqui, ó.
Tô fazendo aqui, ó, o Sol menor. Você pega os dedos que Você pega as teclas, perdão, que o dedo meio alcança. Ó, aqui eu achei que ficou legal. Vamos ver no mindinho aqui, ó. Aqui ficou ruim, aqui ficou ruim, aqui ficou legal. Olha que acorde bonito. Ó, então vamos lá, ó. A música que tava assim, eu já peguei e fiz ela aqui, ó. Eu me rasgo por inteiro. Olha que sonoridade, mano, ó. Faço tudo. Opa, aqui já ficou meio ruim, ó. Vamos testar outro. Ó. Faço tudo, mas vem novamente. Então eu tô usando todos os dedos da mão direita. Você pode reparar, os tecladistas aí, profissionais, pô, talvez você goste aí de outros tecladistas, não tem problema nenhum. Você olha aí os clipes, eu também tenho as minhas referências. Você olha aí nos clipes de música e tudo mais, você vai ver que a galera usa os acordes usando uma grande quantidade de dedos, né? Eles não formam só a tríadezinha básica. Eles fazem várias aberturas e usam muitos dedos. E talvez você não sabe como chegar nisso. Mas se você usar a sua mente para você pensar na hora de tocar, você transforma o seu som e, cara, com a mente não tem nada que pode te parar. Agora você acredita que ter resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses é possível? Coloca aí para mim. Thiago, depois dessa explicação, eu acredito. Eu só preciso usar o poder da mente. Você acredita? Coloca aí. Fechou? Pessoal, Deus abençoe. Bora destravar a mente aí. Tenho certeza que se você seguiu tudo até o final, você já está com a mente alinhada aí. E aí você já está mais preparado para ter resultados de 1 ano de estudos em 3 meses. Bora, que a igreja precisa de você.